Bora lá, meu povo! Crise sem fim. Imprensa detona a atuação horrorosa do Fortaleza no empate contra o Retrô pela Copa do Brasil. Vojvoda desabafa e assume culpa pela má fase. Lucero vê evolução no segundo tempo. Conselho de administração da SAF se manifesta e esclarece tudo sobre o déficit financeiro. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Então já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo! E bora lá pro giro de notícias de hoje, quarta-feira, dia 30 de abril de 2025. É o último dia do mês e a gente precisa encerrar esse mês com chave de ouro. Por isso eu já faço aquele convitezinho de lei para você se inscrever no nosso canal. Caso você já seja inscrito, por gentileza, copia o link aqui em cima, ó. Esse link aqui que fica na barra de endereço do seu navegador, copia ele, manda em tudo que é grupo de WhatsApp do Fortaleza, chama a galera pra cá pra conhecer o nosso trabalho. Tem vídeo todo dia, 5h30 da manhã, e live todo dia às 18 horas, 15 minutos. Inclusive, o link da live de hoje já está criado para você ativar o lembrete e receber a notificação para colar com a gente, beleza? Turma, ontem à noite o Fortaleza encarou a equipe do Retrô pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil e ficou no empate 1-1, mas foi aquele empate desastroso pela atuação ridícula que os comandados de Juan Pablo Vojvoda tiveram. É inacreditável a gente ter passado o mês inteiro de abril sem uma única vitória. Uma única vitória. É inadmissível a gente estar indo para maio e o Fortaleza não consegue entregar sequer o mínimo de um futebol bem praticado para o seu torcedor. É inacreditável o que acontece na temporada de 2025 do Fortaleza. E não há perspectiva de mudança alguma. Eu falava no vídeo de ontem, nos primeiros 9 minutos, que eu pedi para desabafar com vocês sobre a temporada, que a vitória ontem era extremamente importante. Não importava se o time ia jogar mal, se o time ia jogar bem, mas vencer era muito importante. Só que o Fortaleza não se ajuda, o Fortaleza não tem gana, o Fortaleza não quer vencer as partidas, o Fortaleza não quer jogar bola. Não adianta o Vojvoda mudar 50 milhões de vezes e até colocar um time mais ofensivo se os caras que entram em campo não conseguem dar conta do recado, não conseguem obedecer à estratégia traçada pelo treinador e ele insiste em peças que não dão mais resultado e não agregam em absolutamente nada no Fortaleza e que já deveriam ter pegado o beco. Eu não preciso nem citar esses jogadores aqui, porque eu acho que vocês já devem estar imaginando aí na cabeça de vocês e podem até comentar aqui abaixo. E aí, galera? Sexta-feira tem o São Paulo, 9h30 da noite. Nós não perdemos lá no Morumbi há 5 anos. São 4 vitórias e um empate. E a gente está sem perspectiva do que esperar desse Fortaleza. Difícil, situação complicada, chata, ninguém aguenta mais essa crise. Mas vamos para frente aqui no vídeo, porque eu não sou muito de ler a matéria que traz o resumo do jogo, mas essa do Diário do Nordeste, eu preciso trazer não só pela manchete, mas porque o texto está muito bem escrito e mostra para o torcedor que a gente tem que se preocupar e muito, tá? Olha só, Fortaleza escapa de derrota contra a Retrô no dia que atinge um mês sem vitória em 2025. Cara, só a manchete já é desgraça, tá bom? O time conseguiu um empate aos 42 do segundo tempo pela Copa do Brasil, matéria do Alexandre Mota. Aí prestem atenção, tá bom? Vamos lá. Uma coisa é certa, não dá para comemorar e ficar satisfeito com o Fortaleza pelo empate sofrido com o Retrô em 1-1 nesta terça. Contra um adversário inferior tecnicamente, atualmente na Série C, o máximo que conseguiu foi evitar uma derrota fora de casa. O saldo é de lucro para um time que, na maior parte do tempo, demonstrou desorganização, pouca criatividade e até vulnerabilidade defensiva. O gol do Lucero é reflexo direto desse cenário. Foi chorado com 3 finalizações na pequena área para deixar tudo igual aos 42 do segundo tempo. Antes, a verdade é um Retrô mais perto de ampliar um resultado construído no primeiro tempo. 1-0.
uma situação evitada com João Ricardo fazendo milagre, Gustavo Mancha salvando quase na linha. O alerta não foi acendido, apenas se mantém, visto que o padrão apresentado foi o retrato de todo 2025, tá? O que tirar do jogo de positivo? Talvez os minutos finais, diante de um oponente desgastado que não aproveitou as chances, o Leão chegou à igualdade no abafa e escapou de perder exatamente no dia que completou um mês que teve a última vitória, aquele 1-0 na estreia do Brasileirão, dia 29 de março, contra o Fluminense. Depois disso, agora são 9 jogos sem resultado positivo, sendo 3 empates consecutivos, todos fora de casa. O time do técnico Juan Pablo Vojvoda está muito longe do aceitável até o presente momento. Cara, perfeito esse texto. E eu queria insistir no texto porque ele traz também o que foi o jogo, tá? Nova formação. Após insistir nos 3 zagueiros, o treinador mandou a campo um time diferente. 4-4-2, em campo Caleb e Kevin juntos para ampliar a criação no meio campo, mas tudo não passou de uma miragem. O Fortaleza seguiu o mesmo deserto de ideias, encerrando o primeiro tempo com 4 chutes. A falta de imposição permitiu o domínio dos donos da casa e exigiu uma nova formação na volta do intervalo, um 4-3-3, com Marinho e Breno Lopes saindo do banco de reservas. De imediato não foi o suficiente, o que forçou um novo arranjo, agora com 4-2-4, em que Pikachu ocupou a lateral direita. Vojvoda tentou de tudo, como sempre, e a sensação é uma: qualquer oponente é um grande desafio. A equipe tem dificuldade para definir um modelo, um padrão, e parece ter no treinador extremamente enérgico à beira do gramado, como mais preocupado, os atletas parecem alheios. Assim, a evolução ainda existe. Vibrar com um empate e uma imposição nos últimos minutos é pouco, mas não deixa de ser a única alternativa no momento. De resto, a certeza de que se classificar caso vença o Retrô no dia 25 de maio, na Arena Castelão, às 7 da noite, pelo confronto de volta da terceira fase. Meu amigo, é desesperador. Me desculpe, mas não se trata do resultado, e sim da atuação. Eu vi muita gente falando assim: PM, mas calma, tem toda uma temporada pela frente ainda, tem um jogo da volta, o time tá confortável. Meu amigo, atuando desse jeito, dá até medo de daqui a um mês ser eliminado pelo Retrô, jogando mal e dando vexame na Arena Castelão, que inclusive a gente mais perdeu do que ganhou esse ano. É ridícula a atuação no Fortaleza, não há evolução, esquece. Evolução foi pro saco, tá? Sequência negativa de 9 jogos, cara. Um mês inteiro, sem uma única vitóriazinha sequer. É ridículo, é bizarro. Sabe? De quebra as atuações que dispensam comentários, né? É de lascar, galera. 8 jogos, 3 vitórias nas últimas 20 partidas. 8 jogos sem ganhar, 3 vitórias nas últimas 20 partidas. Irmão, de verdade, assim, é triste. É muito triste mesmo, tá? O Vojvoda, na coletiva pós-jogo, meio que desabafou, né? Tô até procurando aqui uma palavra melhor, mas acho que desabafo vai acabar sendo a melhor palavra, tá? A realidade é que não estamos respondendo a nossa própria história. Temos que fechar a boca e aceitar as críticas. Eu sou o líder de um elenco, aceito as críticas, me chateio com as críticas muitas vezes quando falam: o professor é burro, como vai escalar esse jogador? Bom, todos tiveram sua oportunidade, culpado é o Vojvoda que não sabe escalar, culpados são os jogadores que não respondem, torcedor é torcedor, tem sua culpabilidade em determinados momentos, mas neste momento a culpa é nossa e eu sei disso. Foram as aspas fortes aí do Vojvoda, tá? E aí, meus amigos, essa parada de ficar procurando o culpado, eu acho que é o que tem sobrado pro torcedor, né? Porque não dá pra negociar a paciência, mas alguma coisa errada tem no PC. Seja elenco, maçã podre, sei lá, os jogadores querem derrubar o Vojvoda, não sei, a torcida tá levantando questões, o certo é que ninguém aguenta mais, sabe? Tem alguma coisa muito errada no PC, galera, e o Marcelo Paes vai ter que solucionar isso aí. Eu digo Marcelo Paes porque ele é o CEO da SAF, ele que tem que resolver isso aí, entendeu? Se é o Vojvoda o problema, bota o Vojvoda pra fora. Se é o elenco que tá dando problema, bota as maçã podre pra fora, encerra as panelinhas, tenta fazer o fim de ciclo, pelo amor de Deus. E contrata jogador. Tem que ser identificado o problema, porque o torcedor não aguenta mais essa mediocridade que é o 2025 do Fortaleza. Aí chega o Lucero, dá até vontade de rir pra não chorar, tá? E mete essa aspa aqui na entrevista dele no pós-jogo. A nossa imagem é a do segundo tempo. Vamos continuar trabalhando, temos bons jogadores. Lucero, acorda pra vida, irmão. O segundo tempo foi horrível. O time só empatou porque foi pro abafa aos 42 e pronto. Quase virou. O Martínez perdeu uma chance inacreditável de frente pro goleiro. Chutou até sem olhar.
Mérito total do goleiro, era a chance da virada. E pelo menos a gente ganharia. Mas perdeu o lance e terminou empate. O primeiro tempo foi ruim, o segundo tempo foi horrível. O time só empatou no abafa. Que Fortaleza é esse, Lucero? Pra você dizer que a nossa imagem é a do segundo tempo. Deus o livre. Se a imagem foi a imagem... Diga assim, a nossa imagem é a imagem dos últimos 5 minutos a partir do momento que eu empatei o jogo. Aí beleza. E é porque ainda é ruim também, porque ver o time jogando no abafa, desorganizado, sem ideias, sem questão tática, é pobre. O futebol do Fortaleza é um futebol muito pobre. O Cabral Neto, comentarista ontem do Sport TV, rasgou o verbo de novo. Já tinha falado muito certo contra o Sport e ontem ele acertou de novo. O Fortaleza de 2025 é pobre. É pobre de ideias, é pobre de tática, é pobre de tudo. E isso é uma pena. Porque o torcedor é que tem sofrido, que tem pagado o pato aí dessa temporada tão medíocre do Fortaleza. Tá bom? Continuando aqui o vídeo, vamos agora às análises da imprensa, né? O Lucas Mota trouxe o seguinte: sufoco contra o Retrô expõe abismo tático do Fortaleza. O gol de empate do Fortaleza diante do Retrô aos 43 do segundo tempo, chorado, no sufoco, simboliza o atual momento de dificuldade do time cearense. O 1-1 no Recife é decepcionante diante das perspectivas do Leão na temporada e do baixo nível de atuação contra um adversário de Série C. Do ponto de vista esportivo, o time ao menos terá a vantagem de decidir a vaga em casa no Castelão e uma vitória simples garante a classificação na Copa do Brasil. Antes do jogo contra o Retrô, pensei, pode ser o adversário ideal para se recuperar, mas o elenco mais investimento... Aliás, mais elenco, mais investimento. Mesmo em má fase, o mínimo esperado era que o Fortaleza vencesse com certa tranquilidade. Mas não foi isso o que se viu em campo. O Retrô, bem mais organizado, pagou caro pelos gols perdidos, foi superior ao Fortaleza durante a maior parte do jogo. Meu amigo, isso aqui é muito triste. Vocês não têm noção não do quanto isso é grave e triste? Cara, não dá pra acreditar nisso. Não dá pra acreditar nisso. Se esperava pelo menos o mínimo. Nem o mínimo foi entregue e o Retrô ainda merecia ter ganho a partida. Era pra ser uns 3-4-0 pro Retrô. Acabou levando o gol de empate no fim, porque quem não faz, leva. Bom, o Graziani deu a opinião dele, vamos ouvir. Muitos gols perdidos no empate Retrô 1, Fortaleza 1, nesta terça-feira, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Teremos a volta no Castelão. Richard Franco abriu o placar para o Retrô e o Lucero no segundo tempo, no finalzinho, empatou para o Fortaleza. O primeiro tempo o Retrô foi melhor, finalizou mais, abriu o placar, poderia ter feito o segundo gol. Mas no segundo tempo, as modificações do Vojvoda colocaram o tricolor muito à frente. Ofensivamente, o time começou a criar, principalmente o Breno Lopes, pelo lado esquerdo, criou muitas chances. O Retrô também, no segundo tempo, teve chances para fazer o segundo gol, mas aí deu o empate do Fortaleza no finalzinho. Um bate-rebate na área e o Lucero acabou fazendo o seu gol número 55 com a camisa do Fortaleza. Empate 1-1 foi até bom para o Fortaleza, porque a equipe não foi bem no primeiro tempo. Muitas falhas na marcação, o time teve 10 modificações em relação ao empate contra o Sport, só o João Ricardo ficou. A marcação não funcionou no meio-campo do Fortaleza. O time no primeiro tempo não foi bem realmente. No segundo tempo, aí sim, melhorou ofensivamente, mas deu muitos espaços para o contra-ataque do Retrô. No final das contas, um empate que foi bom para o Fortaleza, pelo que a equipe produziu e agora vai decidir aqui no Castelão a sua vida na Copa do Brasil. Tá aí o resumo do Graziani. Se você concorda com ele, comente aqui abaixo. Quem também deu seu pitaco sobre o jogo de ontem foi o nosso queridíssimo Jussier Cunha, ou Crucier Junha, né, para os íntimos. Foi mais um jogo terrível do Fortaleza. Fortaleza hoje é um rascunho de time. De tanto mexer, Vojvoda não encontra uma identidade para esse time. É algo geral, é uma crise técnica coletiva. Não é um, não são dois, não são três jogadores. É algo que atinge todo o coletivo e o Fortaleza completou 9 jogos sem vencer. No mês de abril não venceu um jogo sequer e o Vojvoda terá o seu maior desafio à frente do Fortaleza. É de retomar a identidade e a competitividade desse time. Foi mais um... Tá aí. Mais um jogo terrível do Fortaleza, concordo com tudo o que o Jussier falou. E aí, meu amigo, só resta a gente rezar, tá? Pra completar a desgraça, né, tivemos novos jogadores no departamento médico, tá? Além dos que já estavam, Britas e Moisés, o Tinga voltou pro departamento médico e agora ganhou com o meio do Diogo Barbosa, né? Lembra do que eu falei no vídeo de ontem? E detalhe, os dois com a mesma lesão. Entorse no tornozelo direito. Tinga e Diogo Barbosa com a mesma lesão após tretarem no final do jogo contra o Sport. Lembra?
que o Diogo Barbosa ficou puto, o Tinga foi lá resolver a situação, aí o Boeck apartou, enfim. Aí do nada os dois fora da relação e agora do nada os dois lesionados com a mesma lesão. Não tô querendo dizer nada, mas é no mínimo estranho, tá? É no mínimo estranho. Espero que eles se recuperem rápido aí dessa lesão, se de fato for mesmo uma lesão, e possam retornar para reforçar o Fortaleza, porque tá osso, né? Toda vida agora lesão nova, jogador com lesão de novo, enfim. Para finalizar o vídeo de hoje, vamos tirar o elefante da sala, né? Que eu não comentei ontem na live, também não comentei ontem no vídeo, porque aconteceu depois. A questão do déficit dos 80 milhões, foi o dia todinho a negada falando sobre isso aí. Vamos explicar aqui pra vocês a situação, tá? No GE, saiu uma matéria que diz o seguinte: Fortaleza teve prejuízo de 80 milhões em 2024. O GE explica o atual contexto. Detalhe que as contas vão ser apresentadas oficialmente nesta quarta-feira e o documento vazou nas redes sociais. O Conselho de Orientação e Fiscalização do Fortaleza identificou um déficit acumulado de 80,3 milhões no ano de 24. As contas vão ser apresentadas nesta quarta-feira. O documento vazou nas redes sociais. O GE, no entanto, apurou que esses valores não representam dívidas vencidas, mas sim compromissos contábeis em andamento, como empréstimos a serem pagos regularmente. A manutenção desses saldos contábeis, ainda que já pagos parcialmente, faz parte de uma estratégia para demonstrar capacidade de pagamento e manter acesso a crédito e antecipações da receita. E aí eu queria trazer aqui para vocês uma atualização que é num post do Afonso Ribeiro, um abraço pra ele, lá na coluna dele no Esportes do Povo, tá? Fortaleza teve déficit de 17,9 milhões em 24 e aponta ter 25 milhões em caixa, tá bom? O tricolor rechaça estar em situação financeira ruim e ainda aponta ter fechado a temporada passada com 25,329 milhões de saldo líquido em caixa, o valor 5 vezes maior em relação a 2022 e 2023. E aí, para terminar aqui a matéria do Afonso, eu queria trazer aqui uma imagem que o Conselho de Administração da SAF publicou ontem através da assessoria de imprensa do Fortaleza. Teve um áudio de 7 minutos do Bruno Caos, que faz parte do Conselho de Administração da SAF, mas não tinha como eu colocar aqui no vídeo, porque é um áudio muito grande para falar só sobre isso aí. A gente pode falar na live de mais tarde. Você vê aí o fluxo de caixa operacional e também o saldo líquido em caixa. O cruzamento de dados do Fortaleza Esporte Clube Associação e Fortaleza SC SAF é necessário porque ocorreu até o terceiro trimestre do ano passado. A partir de outubro, as receitas e as despesas ligadas ao departamento de futebol passaram para a SAF. Foi o caso da premiação da CBF pela 4ª posição do Brasileirão, por exemplo, paga em dezembro, tá bom? Então, tá aí. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, certo? Mais tarde, beleza? E eu conto demais com a sua participação, tá bom? O clube entende que a dívida está controlada e este déficit é razoável para um time que terminou no G4 da Série A da temporada passada, ainda sem investidor da SAF, competindo com rivais bilionários. Há também questões contábeis que justificam o montante, como a amortização da compra de atletas e empréstimos bancários feitos em nome da associação e não da SAF, beleza? Mais tarde a gente explica tudo bem mastigadinho para vocês, tá bom? Para evitar trazer informação errada aqui no canal. Te espero às 18h15. O link da live, inclusive, já está criado para você ativar o lembrete e colar com a gente. E, meus amigos, orem, rezem, cada um na sua crença, para que o Fortaleza encontre uma luz, meu amigo, em 2025, porque ninguém aguenta mais. É isso aí, meu povo. O videozinho, curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, comenta bem muito aqui abaixo a tua opinião. A gente se encontra às 18h15. Valeu, falou e tamo junto.